No primeiro debate da campanha eleitoral, Lula disse que seu governo foi capaz de tirar o Brasil da crise e dar dignidade ao povo. E avisa, quer voltar para fazer mais do que fez. Lula lembrou que pegou o Brasil destruído em 2003 com inflação acima de 10% e desemprego acima de 12%. E depois de consertar a economia e promover a maior inclusão social da história, deu dignidade aos brasileiros. Os trabalhadores, ressaltou Lula, ainda se lembram do tempo em que podiam tomar café da manhã, almoçar e jantar e ver seus filhos entrando na universidade. Em diferentes momentos, Lula disse que o seu governo foi marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pela criação da lei da pequena empresa e pela criação do Super Simples. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa bancada. Como vê a explanação do ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no debate da Band? Satisfação. Satisfação, Oliveira. É um prazer estar com você, né? Tratando de assuntos de interesse nacional, regional, municipal, local, individual, enfim, é o nosso papel. A RMS News, ela aborda todos os assuntos e esse também é uma coisa importante. Oliveira, me permita dizer, eu vou dizer por mim, eu não quero que ninguém tome para si o meu pensamento. É um pensamento meu, né? Se eu tivesse morado em Marte nos últimos 20 anos e ouvisse o Lula falar, tudo bem, eu acreditaria, né? Mas eu estava no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Bolsonaro. E nós sabemos que o Lula é quem não o conhece que o compre, né? Ele, como disse Ciro Gomes também nesse debate, ele é esse encantador de serpentes. O Lula não... Primeiro que ele mente absurdamente sobre tudo isso que ele fala. Ele não fez tudo isso. Ele, por exemplo, ele fala do desmatamento. É mentira. Não foi ele que promoveu o menor desmatamento. Foi verdade, sim. Foi em 2012, no governo da Dilma Rousseff, foi o menor desmatamento. Portanto, não foi no governo do Lula o menor desmatamento, não foi. O Lula mente em outras tantas coisas, ou pelo menos ele exagera muito no que ele diz. Ele fala sobre o fluxo comercial, não é verdade. Tá? Ele fala uma coisa que é interessante, ele fala, olha, nós criamos 15 milhões de emprego. É verdade, Oliveira, aí é verdade. Mas você também se lembra, Oliveira, que no governo da Dilma, eu e você cansamos de falar que tinha 15 milhões de desempregados. Portanto, ele deu com uma mão e tiraram com a outra. Então, Oliveira, nós não tínhamos pandemia, nós não tínhamos guerra da Ucrânia no governo da Dilma. E nós falamos por muitos programas que eu e você fizemos juntos sobre os 15 milhões de desemprego causados pelo governo do PT. Então, Oliveira, muito disso que o Lula fala, para quem caiu de Marte agora, está se embarcando de uma aeronave agora e não teve contato com as notícias do Brasil nos últimos 20 anos, acredita no Lula. Para quem viveu
viu, acompanhou a reportagem, acompanhou o que nós, Oliveira, falávamos nos nossos programas sobre o período antes de Bolsonaro, antes até de Michel Temer, sobre o que estava acontecendo. Por exemplo, o Lula fala que ele é inocente, que a justiça considerou que ele é inocente. Oliveira, qualquer uma pessoa que tenha a mínima capacidade de entendimento sabe que o Lula não foi inocentado. Houve uma manobra jurídica perpetrada pelo Edson Fachin, que foi colocado pelo PT no STF, mas ele foi condenado em 3 instâncias. 3 instâncias. É impossível imaginar que o nosso judiciário, em 3 instâncias, tem errado tanto ao condenar Lula. E depois o Edson Fachin, monocraticamente, ou seja, por uma decisão só dele, não levada ao colegiado, disse que o local onde o processo aconteceu não era aquele. Não devia ter acontecido em Curitiba, e sim em Brasília. Então, veja bem, o Lula, na minha opinião, só minha, ele foi lá para fazer o que ele mais sabe, mentir. Doutor Ed Vecina, tem que fazer, eu acho que vários recortes no governo Lula, né? Desde o seu início até o seu final. Quando você pega o governo do PT, o governo da Dilma, daí você já tem uma amplitude maior de situações. Mas se a gente fizer um recorte dentro do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você citou aí a questão da Lava Jato, é fato. Se a gente puder relembrar um pouco anterior a isso, já dentro do governo Lula, a gente lembra do período do mensalão, também ali um período de corrupção. O governo do PT foi marcado pelo processo de corrupção, mas é bom a gente colocar aqui, é isso que eu queria pegar também nesse gancho, do que é possível ser feito, né? E você colocou algumas situações do que é possível ser feito. O Brasil é grande, o Brasil é poderoso, e a gente, independente de governo, é possível ser feito. E a gente parece que, pelo menos no meu entender agora também, e peço justamente essa observação, e o doutor colocou o meu jeito de pensar, Oliveira, é esse, né? E eu acho que pessoas racionais como nós, a gente sabe entender e compreender. Mas esse cenário, quando o Lula pega em 2003, era triste, né? O cenário do PSDB no último governo do Fernando Henrique Cardoso, principalmente os dois últimos anos ali. Você pegava um cenário de inflação de 10% e desemprego de 12%. Parece que, e naquele momento a gente ouvia o seguinte, lá tinha uma fábrica, lá tinha uma loja e tudo fechado, né? Então, daí eu me lembro bem que quando o professor Juarez Zizieri, que era o professor da FIP, se não me falha a memória, que é a Fundação Econômica, alguma coisa nesse sentido, e membros da Bolsa de Valores, estiveram aqui em Sorocaba, e nós tivemos um curso para jornalistas por mais de uma semana com eles, e havia uma preocupação, havia um temor. Lula o governo do PT era temido com mudanças radicais que poderiam acontecer. E o professor Juarez dizia assim: vocês podem ficar tranquilo, não vai acontecer nada disso, porque existe uma blindagem dentro do contexto do plano real e principalmente com o FMI. Então poucas coisas vão acontecer em termos de mudanças drásticas. O Lula vai fazer o seu governo, economicamente tudo vai transcorrer, haverá momentos de crescimento, que é a chamada bolha econômica. Aproveite a bolha, porque depois e foi o que aconteceu. Então isso houve uma grande tranquilidade nesse sentido, porque já havia ali toda uma construção feita anteriormente pelo governo do PSDB, que ao assumir, Lula dá sequência, lógico, com aquelas chamadas bolhas econômicas que foi aproveitada. Mas também, por outro lado, nessas bolhas é o que sente o cidadão da base, é que ele quer comer, é que ele quer ter emprego. E o emprego teve. E ele comeu. E hoje
a situação é bem diferente. E ele não está preocupado com o tal do fique em casa, que o pessoal atual gosta muito de colocar, não está preocupado com a pandemia, o que ele quer é comer. Daí aí que eu faço a minha colocação para ti. Se ele quer comer, se o cidadão quer comer, o país tem caminhos para isso. Não é possível trazer de volta esse cenário novamente para que a população, a gente não visualize cenários como a gente visualiza constantemente hoje, pessoas fazendo, e eu já vi isso daí, fazendo roda em torno do container de lixo em busca ali principalmente de tirar o seu sustento, em alguns momentos tirando até proveito de restos de alimento, doutor Ezio Vestina. É isso? Eu acho que é o cenário do camarada que vai para as urnas em 3 de outubro, ele quer saber se é possível, independente de qualquer candidato. Rivera, a história desassociada, ela prejudica justamente as pessoas mais pobres. Desassociar a história é que leva as pessoas à miserabilidade. Se você faz uma análise pontual da história, você pode estar causando um problema e, aproveitando-se disso, pessoas mal intencionadas assumem o governo e causam problemas de dar com uma mão e tirar com a outra. O crescimento que o PT experimentou no primeiro governo do Lula não foi ele que fez, foi a base deixada pelo Fernando Henrique, como você muito bem traz aqui. Quem montou toda a base para o governo do Lula correr bem foi o Fernando Henrique Cardoso. E o PT aproveitou-se do momento em que a economia mundial estava muito boa. Então, não era uma situação que o PT fez. Qualquer economista, um pouquinho mais atento, percebeu isso. E não precisa nem ser economista exatamente, é o que você falou, no prato de comida. Mas não foi uma obra do PT, foi uma estrutura montada pelo PSDB, onde o Lula pegou essa estrutura feita na economia, todo mundo sabe disso, tá? Veio o RV com o ministro Fernando Henrique Cardoso e depois o plano real com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tudo isso trouxe uma base bastante sólida, tá? Que sofreu as intempéries que qualquer economia mundial sofre, mas quando o PT assuma, além da base muito boa feita pelo PSDB no governo Fernando Henrique Cardoso, tem também a questão da economia mundial que estava muito boa. Então o PT se aproveita disso. O prato de comida que o brasileiro viu na mesa não foi uma obra do PT, foi todo um conjunto histórico-econômico que associado proporcionou isso, tá? Então, dizer que o PT fez aquela situação, não. O PT simplesmente, como o próprio professor que você ouviu falou, aproveitou-se daquela situação no continuismo, mas ele não criou aquela situação. Da mesma forma, se a gente desassociar a economia hoje do fica em casa, pandemia e guerra da Ucrânia, também nós estamos sendo bastante, até digo para você, irresponsáveis na nossa levada de informação ao nosso ouvinte, porque não tem como desassociar o fica em casa, a pandemia, a guerra da Ucrânia com a situação atual. E se você analisar o pouco de possibilidade que a economia está encontrando, agora que a pandemia está controlada, porque não acabou ainda, e a guerra da Ucrânia continua, hoje, se você pegar o jornal de hoje de Sorocaba, nós estamos com uma deflação na cesta básica de 2,84%. Primeira página do jornal local. Primeira página local. Então você vê, a gasolina está retrocedendo, os alimentos estão retrocedendo. Então o que acontece? Quando a economia consegue trabalhar, o mercado consegue trabalhar. E isso independe muito, às vezes, até do governo. Até independe do governo. A própria economia consegue reagir. Evidente que o governo dá o norte. Uhum. O governo deixa de atrapalhar. Vamos dizer assim, Oliveira, para nós sermos honestos com os nossos seguidores.
O governo, na economia, ele tem que não atrapalhar. E se ele não atrapalhar, ele já ajuda bastante. Correto. Então, o que acontece? Se você pegar petrolão, se você pegar mensalão, se você pegar o aparelhamento do Estado promovido pelo PT, em todos os níveis, inclusive no judiciário, você vê o dano que esse povo do PT causou ao Brasil. E o Lula é o grande cabeça, é o grande comandante do PT. Então, desassociar isso do momento atual... Oliveira, eu chego a seguir alguns pensadores da atualidade que diz que é muito triste nós estarmos falando isso. Porque o Lula não era nem para estar na campanha. O Lula era para estar respondendo pelos crimes que cometeu. E foi julgado e foi condenado. Agora, doutor Edson Vestina, quando você coloca aí desse sentimento de desassociar questões, e eu fiz essa desassociação lá atrás da nossa conversa, eu também vejo que você, na sua fala, você, num determinado momento, porque nos leva a isso, que nós somos seres humanos, você também desassocia o período do presidente Jair Bolsonaro. Quando você mostra... Não, mas é que eu quero te provocar. Eu quero te provocar. Do Lula. Vamos para a conversa sadia que a gente sempre tem aqui na nossa conversa, né? Para mim poder justificar lá atrás a minha fala também, né? Quando a gente fala em desassociar, né? E a gente faz alguns recortes, né? Como você fez esse recorte de um momento bom, agora de 30, 60 dias para cá, que nós estamos vivendo também dentro do governo Bolsonaro, com a queda nos valores do combustível. As pessoas estão indo ao supermercado e estão conseguindo comprar ali a sua alimentação. As notícias parecem querer encaminhar para um cenário positivo, né? Para um cenário positivo. Então, todos os governos, eles fazem recorte daquilo que é bom para eles em qualquer tipo de esfera. O que a minha pergunta, por isso que eu fiz essa observação, e você é bem fiel quando você fala que o assunto aqui hoje é Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu também não posso deixar que a gente desassocie determinadas situações apenas para um lado. Temos que trazer para os dois, como você fez em relação à minha colocação lá atrás. Eu quero saber o seguinte, se independente de governo, ou seja, o Lula, já que ele disse que ele conseguiu fazer um bom governo, ele terá esse mesmo cenário para governar, caso seja eleito nas eleições de outubro? Essa é a minha pergunta. Bom, então vamos lá. Vamos agora partir para essa questão de governabilidade uma vez eleito. Oliveira, vai depender muito do comportamento do eleitor. Vai depender, porque nós temos uma Constituição, a não ser que, a exemplo do que a gente tem visto aí, outras tantas questões sejam passadas por cima no campo constitucional. Mas não dá, o nosso tempo não permite ampliar o assunto. Mas dentro do que é constitucional, e se a Constituição for respeitada aqui no Brasil, que é uma coisa que nos preocupa, se for respeitada, o PT não conseguirá fazer muito mais do que está sendo feito. Por quê, Oliveira? Nós temos um governo de coalizão. A par da economia, a par do que acontece no mundo e reflete aqui, e não tem como desassociar isso. Tá acontecendo no mundo, reflete aqui. A par do que está acontecendo no mundo e reflete aqui, nós temos um governo de coalizão. Nenhum presidente, eu estou tomando muito cuidado para não ficar falando nomes de presidentes, nós estamos tratando de Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum presidente governará se ele não tiver o mínimo de respaldo legislativo. Tá? Então,
conforme se formar o Congresso Nacional, a linha de orientação do Congresso Nacional, o Executivo conseguirá governar melhor ou pior. É simples assim, Oliveira. Correto. Independente do nome do presidente que chegar lá. O que nós podemos tratar é aquelas questões de direitos sociais que podem ser implementados através de portarias, decretos, nos ministérios, mas em termos de governabilidade, o presidente que entrar no poder, que seja ele de que orientação for e tenha o nome que tiver, ele dependerá de como o Congresso aceitará ou acampará ou abraçará as ideias que vêm do Executivo. Porque o presidente pode apresentar um projeto de lei e isso não ter o respaldo legislativo porque ele não conseguiu fazer a maioria ou ele não consegue ter interlocutores bons para encaminhar o seu programa de governo dentro do parlamento. Ou ele conversa bem com o parlamento e tomara que não seja da forma que foi feita anteriormente, dinheiro na cueca, malas de dinheiros em apartamento, né? Polícia Federal prendendo gente todos os dias do governo inteiro. Tomara que seja uma conversa saudável, uma conversa de políticos tentando fazer um Brasil melhor. Ou seja, nesse modelo as negociatas continuarão, independente de quem seja eleito, as negociatas continuarão, justamente porque pela forma de governo que nós chamamos de coalizão hoje existentes. Em maior ou menor proporção, se haverá corrupção ou não, vai depender de cada um desses governantes. Fechou? Não tem jeito, Oliveira, não tem jeito. Se você faz um governo técnico, como foi tentado há pouco, você faz um governo técnico, você não consegue governar porque o parlamento te trava. E quando o parlamento não te trava, corre no STF, o STF trava. Então, se você quer montar um gabinete técnico, apenas com técnicos, você não consegue governar. Se você começa a trocar os técnicos por agentes políticos, você acaba tendo que negociar. E temos que seguir a aí é que é o problema. Como é que essa negociação? Queremos nós que pelo menos os agentes políticos que vierem ser trazidos para o próximo governo, seja o presidente que for, sejam pessoas que estejam imbuídas de trabalhar efetivamente para o povo e não simplesmente para os seus bolsos e seus interesses particulares. Doutor Ezio Vestino, obrigado pela participação mais uma vez na nossa bancada. Até a próxima, doutor Ezio. Até a próxima, Oliveira. Dr. Ezio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, conversando conosco aqui no portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet, destacando essa questão em que o presidente Lula, ex-presidente Lula, no debate entre candidatos na Band, ele disse, abre aspas, governei um país que o povo tem saudade e esse Brasil pode voltar. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.